Caro Dom Antônio Carlos, alegria saudar o senhor e poder estar aqui. Caro Juca Kfouri, uma alegria saudá-lo também, lembrando que tive a honra de ser entrevistado pelo senhor e parabéns pelo belíssimo trabalho que realiza no jornalismo. E ao Dom Antônio Carlos, talvez 3 questõezinhas rápidas. Uma sobre a CNBB, o senhor poderia também lembrar a importância deste órgão que é de colegialidade, de fraternidade entre todos nós. Somos mais de 300 bispos no Brasil, aliás, mais de 400, até considerando também os eméritos. E depois, claro, cada diocese com sua peculiaridade, eu não conheço a sua, dizer uma palavrinha também sobre a sua diocese de Caicó. Aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, o que marca muito fortemente é a religiosidade popular, as festas, festa do Divino, por exemplo, tradicional de 400 anos. E eu penso que um outro assunto, um outro tema que o senhor poderia abordar conosco é agora, à luz da exortação apostólica do Papa Francisco, Laudate Deum, louvai o Senhor, que é a continuação da encíclica consistente, encíclica Laudato Si, de 8 anos atrás, sobre a casa comum, sobre a ecologia. Bem, assuntos não faltam, alegria de saudar o senhor e alegria também de acompanhar esta sua entrevista. Abraço ao senhor e abraço a Juca Kfouri. Obrigado, Dom Pedro, pela saudação. Primeira coisa, Dom Pedro, a primeira pergunta do senhor sobre a CNBB. Ela é uma instância de comunhão e é muito importante, porque o princípio da igreja é a coinonia. Igreja é comunhão de comunhão. Quando o Papa Francisco foi eleito, em 13 de março de 2013, quando ele se apresentou lá na sacada do Vaticano, ele se apresentou como o bispo de Roma, que preside a igreja na caridade. Com essa imagem, ele está falando de comunhão, ele está dizendo, ele é papa porque ele é o bispo de Roma, e a igreja de Roma tem uma primazia sobre as demais igrejas, é a igreja mãe, ele é o primeiro dos iguais. E por isso que, às vezes a gente imagina assim, o conceito que nós temos de igreja é como se fosse uma super multinacional que tem uma presidência lá e que manda em todo mundo. E não é assim. Cada igreja particular é uma igreja que vive esse princípio da comunhão, porque próprio Deus é comunhão. E aí a CNBB é essa instância bonita de comunhão na CNBB, dos bispos, né? E é não sei se às vezes a sociedade tem dificuldade de entender. Nós somos diferentes, mas tem um princípio da unidade. Porque há um princípio na igreja que é fundamental. Aquele que nos une, que é Cristo, é maior do que tudo aquilo que nos separa. Aquilo que nos une, que é o amor de Cristo, é maior do que tudo aquilo que nos separa. E o próprio Papa Francisco, falando do Espírito Santo, ele diz que o mesmo Espírito Santo que nos dá o dom da unidade, nos dá a diversidade. Então é próprio do Espírito dar essa unidade na diversidade, que é próprio do amor. Veja, por exemplo, numa família, quantas pessoas diferentes, mas quando há o amor, há uma unidade. Agora, a unidade precisa ser cultivada. Então, a instância da CNBB, ela é uma instância bonita de comunhão. Então, quem acha que a CNBB é uniforme, está equivocado. E quem acha, porque nós somos diversos, somos desunidos, também está equivocado. É unidade na diversidade. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de falar. A minha diocese, onde eu estou aqui, eu estou há 9 anos e meio. Cheguei aqui em maio de 2014. É o sertão do Rio Grande do Norte. Quem olha para o mapa do Rio Grande do Norte é como se fosse um elefante. E a diocese de Caicó é a pata do elefante. Aquele pedaço, como se estivesse entrando dentro da Paraíba. É uma diocese que maciçamente é sertão. E quando me disseram que eu vinha para o sertão, eu imaginei aquelas cenas que a gente conhece de Morte e Vida Severina. O padre que era o administrador na época dizia, há 3 anos não chove aqui. E eu fiquei imaginando, vou chegar encontrando carcaça de animais. E encontrei um sertão muito florido. O que eu digo florido? Um povo muito vivo. O povo do Seridó tem uma identidade muito clara.
né? E o nordestino, Juca, eu digo que é tipo o judeu. O judeu fora da Palestina, ele está fora da Palestina, mas a Palestina não está fora dele. O judeu da diáspora. O nordestino, por exemplo, ele sai. Olha aí São Paulo. Né? A gente brinca que é o estado que tem mais nordestinos do Brasil. Né? Mas eles a cultura. E aqui é uma região onde a identidade é muito forte. E a identidade aqui se dá a partir da religiosidade. Por exemplo, fora o carnaval, qual é o grande evento que congrega multidões aqui? A festa dos padroeiros. Aí na festa dos padroeiros vêm os filhos da terra ausente, né? Por exemplo, aqui a maior cidade da região é Caicó. Tem 60 e poucos mil habitantes. A festa de Santana, que é a padroeira, é uma multidão. E você vê pessoas na festa de Santana, pessoas que não são nem católicas, mas que estão porque a festa dá daquele senso de pertencimento. Eu sou seridoense, né? Então isso é muito bonito, essa religiosidade que tem aqui. E um dia eu conversando com um professor da Unicap, da Universidade Católica de Pernambuco, lá em Recife, ele explicando por que Santana é tão forte no sertão. Ele dizia, por exemplo, até o século passado, os homens, devido às agruras do sertão, os homens tinham que deixar a terra para tentar a vida fora. E muitas vezes iam tentar a vida fora e não voltavam mais. Ou porque tinham morrido, ou porque tinham formado outra família. Quem é que ficava? Ficava a mãe com os filhos. E quem é que liderava? A avó. Então a imagem da avó é muito positiva. Eles usam inclusive a expressão a matriarca. Coisa que no Sudeste, geralmente, quando nós usamos a palavra matriarca, tem mais um sentido negativo, né? De uma mulher autoritária que tem um... Aqui não, matriarca no sentido. Então, é muito interessante quando, vindo o seridoense falar de Santana, eles estão falando de tudo isso, né? Daquela que congrega, daquela que reúne. É desse jeito que eles captam a imagem de Deus. Então, a religiosidade popular, eu digo que é o evangelho na linguagem dos pobres. Né? Perfeito. E um terceiro aspecto, a terceira pergunta que Dom Pedro nos fez sobre essa nova encíclica do Papa, Laudato Deo, confesso a vocês que como saiu a semana passada, saiu no dia de São Francisco, tem apenas uma semana, eu ainda não tive tempo de lê-la. E olha que o Papa nos mandou uma semana antes. Mas eu posso falar a partir de Laudato Si. Laudato Si, ela nos abre uma consciência de que tudo que tem vida tem o Espírito de Deus. E que por isso, todo atentado a qualquer forma de vida, não só vida humana, é atentado contra o próprio Espírito de Deus. Por isso, cuidar da criação é reconhecimento da própria ação do Espírito de Deus. Porque pode alguma coisa ter vida a não ser no Espírito de Deus? Então é essa consciência que nós precisamos crescer, sobretudo nessa hora tão delicada que o mundo está vivendo. Nós estamos chegando a um limite da questão do mundo, do planeta, que se nós não tomarmos atitudes sérias, poderá ficar irreversível. E nós fazemos isso por uma consciência ecológica e por uma consciência de fé.